o que me incomoda um pouco quando eu leio muitos conteúdos hoje é que eles não têm muita profundidade e acho que tem, às vezes, por exemplo, um lado meio aproveitador, cara. Quando eu vejo os vídeos de Open Bank que tem no YouTube, é sempre um negócio meio alarmista, é sempre um negócio que você vê que, assim, cara, ele tá falando pra quem não entende tanto do assunto e ele mesmo não entende. Ele tá metendo um pau, tipo assim. E eu fico com um pouco disso, assim. Mas acabou acontecendo dessa forma, cara. Eu acho que dá pra pensar em como atender essas pessoas que estão lendo isso, porque quando a gente fala de produtos digitais, né, e o seu acaba sendo isso, a gente sempre pensa em quais pessoas que são atendidas por ele, né? Então, às vezes, a gente pode até fazer alguma pesquisa para entender o que essas pessoas querem quando elas estão lendo esse seu blog, porque às vezes não é nem alguém que vai ler por uma perspectiva de o que é o Open Finance para mim, mas é muito mais alguém que já está dentro de alguma empresa que tem uma área de Open Finance, só que ela precisa entender mais porque ela precisa fazer entregas. Então, às vezes, a gente acha que a gente acha que a nossa persona é alguém X e aí não é, né? Então, tem assim, essa forma de a gente saber quem é ela. Hoje, eu entendo que a persona que lê o texto que eu faço é alguém técnico ainda, só que eu estou tentando virar o texto para alguém que não seja tão técnico, né? Então, hoje ali dentro ali do Bradesco, eu estou para a área de Open APIs dele, e um dos papéis que eu tenho é de evangelista. E aí, como evangelista de APIs, eu sou a pessoa que mostra o que APIs são, porque hoje APIs ainda são algo muito técnico, né? Muitas pessoas acham que é código, e não é só código, né? A gente pode entender elas hoje de um jeito muito mais simples. E aí, uma das formas de a gente conseguir explicar como APIs são feitas é a partir de exemplos usando o texto. Então, eu posso falar, API, quando você está em um restaurante, a API seria aquele menu. Você vê ali quais pratos são feitos, você vê o que contém cada prato, só que quando a gente pede um prato desses... Ou uma foto que te ilude. A foto sempre engana, né? Tipo, lanche e tal, né? Então... E aí você vê aqueles itens e fala, eu quero aquele lanche. Então, quando você pede um lanche, você chama aquela API e fala, eu quero esse cara aqui. E aí, quando o garçom ele pede para que aquele lanche ele venha a ser feito, isso seria API, porque quando a gente pede o lanche, quando a gente lê os lanches que são feitos e quando a gente come aquele lanche, são todas interações que são feitas entre várias partes, usando um certo padrão, né? E esse padrão, no caso, seria aquele menu. Então, a ideia que eu tenho é sempre usar textos que deixem esses conceitos mais simples, porque se alguém que é de business entra e precisa entender o que são APIs, mesmo para Open Finance ou não, ele pode ler aquele texto e ver, sabe? Hoje o que eu mais acredito, assim, é que a gente precisa aprender os princípios. Aprende o princípio bem aprendido, você consegue navegar bem, assim. E acho que isso faz toda a diferença.